Fala pessoal, devido a essa situação de quarentena e isolamento social, Guess what, bitch? Coronavirus! a dica rápida que está sendo apresentada para vocês hoje une a equação da semana das últimas 2 semanas. Então, muita atenção nela, beleza? Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Dica Rápida. Dica rápida de hoje. Vou falar um pouquinho sobre consumo de energia elétrica e ao mesmo tempo a gente acaba falando de potência, custo, circuito elétrico no geral. Dá uma conferida aqui. A primeira coisa então, se eu vou falar de consumo de energia, eu preciso saber que os meus aparelhos na minha casa, por mais que não pareça, são ligados na tomada, bateria, etc. E isso constitui circuitos elétricos. Então, por exemplo, quando você coloca o seu celular para carregar, tem o fio do celular que vai na tomada e o celular que é o aparelho. Essa situação é um circuito elétrico. Está esquematizada mais ou menos aqui. Claro, aqui tem outros dispositivos. Mas como é que funciona? A tomada vai ser sempre um gerador e o gerador sempre vai fornecer para você a tensão, que é a diferença de potencial em volts, beleza? Tenho 2 pontos A e B. O que eu preciso entender? Quando eu represento dessa forma, a placa maior sempre será a placa positiva, a placa menor sempre será a placa negativa. E a corrente elétrica convencional, que é o que a gente fala, ela vai sempre da placa positiva para a placa negativa. Mas para isso acontecer, aqui por exemplo tem um pequeno errinho, olha só. Para isso acontecer, essa chave, que seria um interruptor, ela não pode estar aberta. Porque o circuito elétrico ele é um caminho fechado que a corrente elétrica pode percorrer. Então você vai lá, pega o seu interruptorzinho, fecha ele aqui a sua chave e agora sim a corrente elétrica está percorrendo o seu circuito, levando energia elétrica para fazer funcionar o seu aparelho, que pode ser, por exemplo, um resistor aqui. Vou colocar até a letrinha R, beleza? Entendemos o sentido da corrente, entendemos o que é um circuito elétrico. Quem é esse cara aqui? Geralmente, o circuito pode representar para você com um F ou com um D, tá? Isso aqui pode representar um fusível ou um disjuntor, que nada mais é do que um elemento do circuito para proteção. Nem toda residência está preparada para qualquer quantidade de corrente. Isso tem a ver com a fiação que foi instalada nela. Então você precisa instalar um dispositivo que, se a corrente chegar naquele patamar limite, o dispositivo de segurança desliga o circuito. Ele vai passar a fazer o papel da chave automaticamente, beleza? Entendemos todo esse cara. A corrente elétrica, ela leva energia elétrica. Quando a energia chega no aparelho, por exemplo, no seu celular, você quer que ela carregue essa bateria. Então, essa energia elétrica vai ter que virar energia química da bateria do seu celular. Ou se fosse uma TV, por exemplo, essa energia elétrica precisaria virar energia luminosa e também energia sonora. Então, nesse aparelho elétrico estão acontecendo 2 coisas que a gente precisa pensar. A primeira delas é conversão de energia elétrica, ou seja, eu estou pegando uma energia elétrica e transformando em outros tipos de energia. Toda vez que eu tiver conversão, eu tenho potência elétrica. E a potência, ela está ligada com as características do circuito. A equação mais básica é que a potência elétrica, ela pode ser calculada pela corrente que percorre o circuito vezes a diferença de potencial do gerador. Ou eu também posso calcular a potência elétrica em relação às características do resistor. Ou seja, eu posso calcular a potência como sendo a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a potência como o quadrado da diferença de potencial fornecida dividido pela resistência elétrica. Beleza? Lembrando, então, eu tenho 3 equações para calcular potência e potência tem a ver com conversão de energia, beleza? Agora, se você converteu energia, você paga por isso. Isso tem um custo. O custo está ligado com o seu consumo. E o consumo de energia elétrica, eu coloco como essa equaçãozinha, é a potência do seu aparelho vezes o tempo que ele fica ligado. Então, por exemplo, no sistema internacional, se você pegar a energia, ela é dada em joules. A potência, que a gente falou aqui em cima, é dada em watts. E o tempo é dado em segundos. Isso no SI. Mas isso não é comum quando a gente fala de consumo de energia em um circuito elétrico. Porque a companhia de energia elétrica
pode conferir na sua conta de energia, ela te vende algo chamado quilowatt-hora. Ou seja, você precisa da potência em quilowatts e você precisa do tempo não mais em segundos, mas você precisa do tempo que seu aparelho fica ligado em horas. Claro, essa equação ela vale para um aparelho. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Se eu estivesse falando de lâmpadas, e eu imagino, bom, eu sei que a potência de uma lâmpada ela é 100 watts. Estou chutando. E ela fica ligada 5 horas por dia. Você precisaria adicionar aqui, por exemplo, o número de lâmpadas, caso na sua casa tenha mais que uma. Se são 10 lâmpadas, 10 lâmpadas. Se você quiser saber o consumo mensal dessas lâmpadas, você ainda vai ter que adicionar aqui o número de dias que essa lâmpada fica ligada, porque a sua conta de energia é paga no mês. Feito isso, calculado o consumo de energia elétrica, o cara pode perguntar para você o custo. Você pega toda a energia elétrica que foi consumida e multiplica pelo valor do quilowatt-hora na sua residência. Isso geralmente tem lá na conta de luz, 40, 50 centavos, mas não tem problema. Pegou o valor do consumo, multiplicou pelo custo. Beleza? Essa foi a dica rápida de hoje.